Bora falar sobre o artigo 20, que está no edital aqui do IPHAN, tá? Em Fundamentos da Preservação do Patrimônio Cultural, que é um elemento obrigatório para todos, e também para quem vai fazer as específicas, tá? Temos aqui biologia, tem na educação patrimonial, então é importante saber sobre esse artigo. Esse artigo 20 da Constituição vai falar sobre o que é bem, quais são os bens da União. E aí, o que é esse bem? O que são esses bens da União? São tudo aquilo, que pertence ao patrimônio público federal e que estão sob a responsabilidade da União, ou seja, do governo, vamos dizer assim, federal, sendo utilizados para atender ao interesse público ou para exercer a soberania nacional, tá? Então, bens da União é todo patrimônio que pertence ao público federal. Então, a gente não está falando de município, de estado, de distrito federal, estamos falando só de União, soberania, tá? E aqui nós temos o artigo 20, mas não vou ler todo esse artigo, tá? Mas para vocês terem uma noção, são da União o quê? Os que pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, né? O que já é e o que vai ser. Terras devolutas, a defesa de fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Eu vi uma explicação, achei muito interessante, que os bens da União é muito daquilo que está relacionado com o exterior, tá? Ou seja, e que faz a união de um ou mais estados. Então, tudo que está relacionando o Brasil com outro país, com outra nação, vai ser bem da União. E tudo que está falando de mais de um estado vai ser um bem da União também. Então, por exemplo, lagos, rios e qualquer corrente de águas que os seus terrenos banhem mais de um estado ou que sirvam de limite com outros países. Então, eu tenho um rio na minha casa, no meu estado, e ele está dividindo o meu estado e o estado do fulano. Então, isso aqui vai ser um bem da União, porque está falando sobre mais de um estado, tá? Também é tudo aquilo que serve como limite, né? Como uma característica fronteiriça. Então, se você decorar artigo 20, bem da União, tudo aquilo que está falando sobre o Brasil, exterior e mais de um estado. Pronto. Aí, por que é importante falar sobre bem da União quando está falando sobre patrimônio, tá? Por quê? Nós temos esses tópicos aqui que são importantes. É importante porque falar sobre a União é a gente poder falar sobre qual é a nossa soberania, qual é a nossa organização política e qual que é o nosso desenvolvimento, as possibilidades que nós temos, tá? E eles são elementos que vão ser estratégicos, tanto economicamente quanto socialmente. Então, por exemplo, qual a relação do Brasil com os outros países, relação dentro dos estados, até mesmo como é que vamos interligar, como é que nós vamos melhorar. Então, a gente precisa saber, no âmbito federal, quais são os bens da União para a gente poder fazer isso, tá? Para garantir a soberania nacional. Então, quando a gente vai estudar a história e a gente sabe que temos várias disputas, principalmente ali no período colonial, primeiras repúblicas do Brasil, nós temos ali conflitos e tudo mais entre diferentes estados, províncias. Por quê? Os bens da União, nesse sentido, ele vem para garantir a nossa soberania. Posso dizer, isso aqui é nosso. Isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui tá
sob o domínio da União, sob o domínio dos estados. Então, a gente precisa saber, para a soberania nacional, nós precisamos saber quais são os nossos bens, tá? O exemplo que ele deixou aqui seria o mar territorial, faixa de fronteira, recursos, plataforma continental, tudo isso para saber a delimitação, basicamente, né, do território que nos pertence. E o exemplo, né, botou aqui com o controle de uma fronteira para a segurança nacional. Então, saber exatamente onde é que eu vou colocar o exército, como que eu vou cuidar da alfândega, como que eu vou fazer barreiras para controlar o fluxo de pessoas e etc. Recursos econômicos e desenvolvimento sustentável também é importante para isso. Por quê? Nós temos nos outros artigos a gente vai falar um pouco mais sobre isso e sobre desenvolvimento sustentável. Então, quando nós temos um bem da União, a gente precisa cuidar, saber o que nós vamos fazer com esse bem ou não fazer, né, no caso, tá? Então, quais são esses bens? São recursos minerais, potencial hidráulico, terrenos da marinha, né? Então, por isso que nós temos aqui no Macaé, nós temos o petróleo, e aí para o bem da União, nós vamos fazer a retirada, né? Mas vamos ter o quê? Os royalties do petróleo, tá? E isso é voltado para fazer o quê? Investimentos públicos, tá? Proteção ambiental. Então, o bem da União também é importante para a gente poder proteger o ambiente, né? O meio ambiente. Por exemplo, terras devolutas, praias e ilhas. Porque se a gente privatizar tudo, né? Essa aí era uma crítica pessoal, fica um pouco complicado. Valorização da cultura e identidade nacional. Exatamente, porque nós temos os bens como sítio arqueológico, cavernas, terras indígenas, que precisam de preservação, tá? Uso para o bem comum, também é importante para a gente poder ter administração para benefício público. Temos também instrumento de planejamento e gestão territorial. Foi até uma coisa que eu comecei a falar aqui na garantia, na importância e na garantia da soberania, porque está conectado, né? Então, quando a gente pensar, vamos construir uma rodovia. Se você parar para pensar, todos esses pontos aqui estão conectados, tá? Então, como é que eu faço para chegar, né, da Amazonas para o Rio Grande do Sul? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Qual o planejamento? O que fazer ou não fazer, né? Isso vai de acordo também com os bens da União e futuramente a gente vai entender também com implicações de empreendimentos que vão precisar de licenciamento ambiental. E a conclusão é que a gente necessita, né, dessa proteção e do uso responsável dos bens da União. E aí, sempre pensando ali nessa questão do desenvolvimento sustentável, que a gente poder se desenvolver, mas garantir o acesso a futuras gerações, que a gente vai falar muito mais futuramente. Então, o artigo 20 vai falando sobre quais são os bens da União, e aqui a gente falou por que eles são importantes quando nós estamos falando de patrimônio.